Olá pessoal, voltamos agora, vamos falar mais um pouco das doenças vasculares periféricas. Na verdade, essa aqui é a primeira delas, né? Vamos falar das doenças arteriais nesse primeiro momento, e dentro desse contexto, esse conteúdo ele será dividido em duas partes, tá? Nessa primeira parte, eu irei abordar com vocês um pouco mais sobre a doença em si. E no primeiro momento nós teremos uma atividade que irá ser contemplada a parte da atuação fisioterapêutica na doença arterial periférica. Então, eu espero que vocês estejam atentos para que entendam primeiramente essas questões relativas à doença em si, para poder deixar esclarecido como a fisioterapia ela pode vir a atuar na doença arterial periférica, tá bom? Então, primeiramente, vale aqui trazer uma informação pertinente que as projeções que a Organização Mundial da Saúde trazem para o Brasil, elas não são nada muito positivas com relação às doenças cardiovasculares. Nós temos aqui uma tendência no Brasil que nos próximos anos o quadro de morbimortalidade causado pelas doenças cardiovasculares ele irá crescer. Nós teremos mais pessoas acometidas por eventos cardiovasculares, e isso obviamente vai deixar uma série de sequelas, de repercussões clínico-funcionais importantes nessas pessoas. E quando a gente pensa em doenças cardiovasculares, a gente não pode somente ter em mente a pessoa idosa. Obviamente, o idoso ele tem maior chance de ter doença cardiovascular, mas com o passar dos anos nós temos observado também um aumento de pessoas em idade produtiva ainda apresentando esse tipo de comorbidade. Então é importante aqui salientar que as sequelas que nós temos das doenças cardiovasculares, elas podem sim impactar de modo importante em vários aspectos de uma nação como o nosso país, como o Brasil, em aspectos sociais, em aspectos econômicos, na saúde pública de modo geral. Então vale aqui fazer essa observação. Quando as doenças cardiovasculares, elas têm vários tipos, vocês já sabem a respeito disso, mas quando a gente fala doença arterial periférica ou doenças vasculares periféricas, elas costumam gerar o dano talvez que nós mais observamos no nosso dia a dia, seja as questões relacionadas a amputações de membro, por exemplo. De fato, esse aqui é um desfecho, é um dos desfechos negativos que são advindos das doenças arteriais periféricas, mas obviamente é a resultante mórbida da doença, mas nós temos também a resultante que é a mortalidade, é um outro desfecho importante que também é infelizmente crescente. Então, para poder minimizar esse tipo de desfecho, seja de morbidade ou mortalidade, é importante estar atento aos fatores de risco que pode ocasionar esse tipo de condição. Então, tabagismo, hipertensão, diabetes, obesidade são quatro dos vários, ou são os quatro mais importantes, vamos dizer assim, fatores de riscos que podem estar, que estão diretamente relacionados às doenças vasculares e aqui em especial a doença arterial periférica. E considerando essa tendência que a Organização Mundial da Saúde desenha para o país e considerando os impactos funcionais, clínicos advindos dessa condição de saúde, é importante que nós estejamos antenados, preparados, esclarecidos, eu acredito, acho que é um ponto importante, sobre essa doença, Como as doenças vasculares periféricas, em especial aqui a doença arterial, o que é que ela deixa de problema, o que é que ela deixa de repercussão, de impacto funcional, e como é que eu, fisioterapeuta, vou poder atuar nesse sentido. Então é importante que com essa aula de hoje e com o material que vocês passarão a ler para produzir as atividades que seguirá essa aula, é importante que vocês tenham em mente como enxergar primeiro como é a situação e como direcionar da melhor maneira
a atuação para que gere benefício, gere qualidade de vida essa pessoa, gere melhoria nos aspectos funcionais, né? Então, a fisioterapia ela precisa estar atenta a esse futuro, né? Que essa tendência de crescimento das doenças cardiovasculares, porque os impactos vão ser importantes e vão gerar e serão negativos na maior parte das vezes, tá? Então, aqui eu vou trazer para vocês, primeiramente, que essas doenças arteriais, elas são as mais variadas possíveis. Nós temos doenças arteriais carótidas, na coronariana, renovasculares, arterial periférica em si. De acordo com as diretrizes, cada uma delas traz uma característica específica de doença, né, associada com a parte vascular. Então, quando a gente fala em doença arterial periférica, nós estamos nos referindo basicamente às doenças que acometem as artérias dos membros inferiores. Isso aqui já é estabelecido pelas diretrizes, pelos guidelines internacionais das sociedades mais importantes mundo afora. Então nós temos doenças arteriais em várias regiões ou partes do nosso corpo, mas quando a gente se refere às doenças arteriais periféricas, a gente está falando especificamente dos membros inferiores, porque elas possuem características clínicas específicas e impactos funcionais também específicos, tá? Então aqui nós estamos falando das doenças arteriais dos membros inferiores e aqui relacionando aqui diretamente a isquemia crítica dos membros e a claudicação intermitente, que são condições que estão associadas a uma doença arterial periférica dos membros inferiores, tá? Então, qual é a definição de doença arterial periférica, né? Também chamada de doença vascular periférica. Nada mais é do que a resultante de um estreitamento ou de uma obstrução do fluxo sanguíneo, aqui chamado de anterógrado. Por quê? Porque vai em direção à periferia, tá? O problema é que o sangue não consegue alcançar a periferia. Existe algum distúrbio que vai minimizar esse fluxo para frente, anterógrado. Então, tem uma obstrução, tem um estreitamento que dificulta a passagem desse sangue. Então, ao passo que nós temos aqui uma doença de característica de impedimento de fluxo anterógrado para frente, eu tenho uma doença venosa, por exemplo, só para que vocês entendam o que significa isso, que já vai ter um problema de fluxo retrógrado. Por ter uma insuficiência valvular, o sangue venoso ele vai, mas ele volta de uma vez. Então, eu tenho aqui a característica, no caso da doença arterial, de um problema que gera impacto no fluxo anterógrado para frente, o sangue não consegue chegar. E quando eu penso no venoso, o sangue, o problema é de fluxo retrógrado. O sangue, ele regurgita, ele retorna, ele vai estar sempre com dificuldade em alcançar os níveis mais centrais, que é o nível cardíaco, ou seja, não acontece o retorno venoso, tá? Então, qual é o problema da doença arterial periférica? Um estreitamento, uma obstrução que vai dificultar a chegada do sangue na periferia. O sangue arterial, ele sai do centro para a periferia e a dificuldade é exatamente nesse fluxo anterógrado para frente, tá bom? E aí vai acometer as principais artérias do corpo, sejam elas de circulações mais centrais, como artérias cerebrais, etc. Mas aqui quando a gente centrais, de coronária, cerebral, tá? Mas a doença arterial periférica em si, ela possui uma característica de acometer e direcionar esse entendimento para os membros inferiores, tá? Então nós temos várias doenças ou condições específicas que podem gerar prejuízo nesse fluxo anterógrado, tá? Vasculite, síndromes displásicas, as condições degenerativas, trombose, tromboembolismo, mas aqui a principal ponto que gera vamos dizer assim, que a maior condição ou o maior fator causador da doença arterial periférica, de fato, está relacionada à aterosclerose, tá bom? Então, tudo meio que volta para uma questão de aterosclerose como sendo um fator gênese desse problema arterial periférico.
A aterogênese, ou seja, é a formação dessa placa de ateroma, ele acontece por meio de, primeiramente, uma doença inflamatória, ela é caracterizada como sendo uma doença de cunho inflamatório, significa dizer que existe causado essa aterosclerose, ela ocasiona uma cascata inflamatória, ela é uma doença de multifatorialidade, ou seja, não é um único fator que ocasiona a aterogênese. Na verdade, existem fatores que se somam, que se associam para ocasionar na formação da placa aterosclerótica ou placa de ateroma. A resposta, ela é desenvolvida, na verdade, essa placa ela se forma como ponto de partida em resposta a uma lesão ou uma agressão no endotélio, ou seja, a túnica mais interna, a túnica íntima do vaso, ele sofre algum tipo de lesão, e essa lesão ela pode ter inúmeros fatores, por isso que é multifatorial, tá? Mas, por exemplo, o fato de ter uma hipertensão arterial, o fato de estar hipercolesterolemia é um outro fator, níveis de colesterol elevado. O LDL é um dos fatores, o LDL em excesso, né, é um dos fatores que vai fazer com que haja esse tipo de agressão à parede, ao endotélio do vaso. E, obviamente, a partir dessa lesão, desgarra-se um processo que vai ocasionar uma formação, né, da placa. E essa formação da placa ela se dá exatamente pela agressão inicial do endotélio, mas pela infiltração de determinados materiais na camada mais íntima do vaso. Então, lembrem-se que a túnica interna é dividida em 3 subcamadas, tá? E é na camada elástica, né, entre as camadas internas ou íntimas, é que vai acontecer esse processo de formação de placa aterosclerótica, tá bom? E ali dentro vai gerar um processo inflamatório que vai ocasionar e ainda mais agregação de plaquetas e um processo inflamatório que vai aumentar severamente com o passar do tempo, tá? Para ficar um pouco mais descritivo, eu trouxe aqui para vocês que o fato do aumento, a pessoa com aumento de gordura, a pessoa com acúmulo de lipídios, aquela pessoa que tem dislipidemias, hiperdislipidemias, tá bom? São pessoas que geralmente possuem características de sobrepeso, pessoas que apresentam algum tipo, até nem sempre por um fator alimentar, mas por um fator genético, hereditário, ela pode ter desenvolvido essa característica de hiperlipidemia, e é essa hiperlipidemia que vai terminar fazendo aquela agressão na agressão do endotélio do vaso, que vai gerar justamente um processo inflamatório. E a inflamação, como a gente sabe, ela gera ativação e migração de células inflamatórias para aquele local, tá bom? E por conta desse acúmulo, desse processo inflamatório, tá? E essa agregação de células inflamatórias, pró-inflamatórias, nós vamos ter nós vamos ter a proliferação dessa matriz, ou seja, começa então a se formar naquele foco, naquele ponto, uma placa. É o que a gente chama de ateroma, uma capa fibrosa, tá? Essa agregação celular gerada por um processo inflamatório, isso vai adentrando cada vez mais na camada íntima, mais células vão adentrando, ali vai aumentando o seu volume, e como eu falei para vocês na primeira aula, o que acontece? As camadas internas daquele vaso, dentre as camadas, dentre as túnicas, nós temos uma túnica, a túnica média, ela é uma túnica com característica muscular. Essa túnica é uma túnica intermediária, tá? Tem a túnica íntima, média, e nós temos a parte mais externa. Então, a média, ela vai limitar que essa placa ela cresça, vou dizer assim, para fora do vaso. Então, por ter uma camada mais rígida, a placa ela não consegue crescer completamente para dentro, saindo
do vaso para fora, ela começa a crescer e ela começa a tomar o espaço interno, ou seja, o lúmen, o espaço de abertura do vaso começa a ficar reduzido, porque dentro da camada interna começa a crescer, formar esse ateroma, essa placa fibrosa, e é uma placa dura, tá? Uma placa com características fibrosas, é uma placa endurecida. Essa placa, à medida que vai crescendo, ela vai empurrando a parte de dentro do vaso, vai fechando cada vez mais, ou seja, em vez de ela crescer para fora, ela cresce para dentro. Só que é o ponto importante que eu quero que vocês entendam. O crescimento não acontece no endotélio, mas acontece dentro das camadas internas. Tá? Só que a direção desse crescimento é centrípedo, vai indo para dentro, vai fechando o lúmen do vaso. E isso é que gera a redução do fluxo sanguíneo, vai gerando uma estenose, vai gerando uma redução desse lúmen com maior dificuldade de passagem do sangue. Tá? Com o tempo, essa placa ela pode se romper. Tá? E aí com o rompimento dessa placa, e aí quando eu estou falando rompimento de placa, é que o tecido, de fato, o endotélio, ele não aguentou, não suportou esse crescimento, ele abriu-se, aí houve uma adesão maciça de plaquetas, e aí está um dos grandes problemas que a gente pode ter, que é a formação a trombose, ela acontece a partir desse fechamento, mas essa formação, essa placa, com o rompimento, ela, dependendo do fluxo sanguíneo, ela pode gerar a liberação desse trombo, cair na corrente sanguínea, e isso gerar uma obstrução em outros lugares, outros pontos importantes, e como eu falei anteriormente no slide, um pouco anterior, gerar um tromboembolismo, gerar uma trombose em outro ponto, isso pode acontecer, tá? Então, gente, esse processo de formação de placa aterosclerótica, ele é um processo progressivo, tá? Ele vai crescendo gradualmente. O grande problema dele é que ele vai crescendo para dentro, vai obstruindo essa passagem de sangue, esse lume, essa abertura do vaso. Isso dificulta o fluxo sanguíneo. E eu quero dizer uma outra coisa para vocês. Quase nunca há somente um ponto de aterosclerose. Então, até nesse exemplo aqui, a gente vê que tem a parede de um lado e tem a parede de outro lado. Então, quase nunca há apenas um ponto de obstrução, quase nunca há apenas uma placa de aterosclerose. Ela vai se formando em outros pontos arteriais. E aí é que está o grande problema. Uma pessoa que tem um diagnóstico de doença arterial periférica, por mais que ela tenha uma obstrução diagnosticada em uma artéria X, na verdade, existe ali uma tendência, uma perspectiva, melhor dizendo, de que ela tenha essa obstrução também em outros pontos arteriais importantes, tá bom? Só que diagnosticado ou sintomatologicamente, ela apresentou naquele ponto. Então, e outra coisa importante, eu vou comentar sobre isso depois, nem todas as pessoas que possuem placas ateroscleróticas, elas são sintomáticas. Isso depende muito do grau de obstrução. Tá? Muitas vezes, para poder gerar algum efeito sintomático, muitas vezes a placa ela já tem que estar com mais de 50% de obstrução, dependendo do calibre do vaso, dependendo da localização, se for um vaso importante, um vaso único, eu digo único, sendo ele o principal meio de vascularização, ou mais importante meio de vascularização de uma determinada região, isso pode ser um fator importante, tá bom? Outra coisa eu gostaria de tratar aqui com vocês, só para vocês terem uma noção, tá? Eu fui mostrando aqui, essa é uma imagem que dá para a gente poder entender um pouquinho. Aqui a gente está vendo o lúmen do vaso. Então essa parte vermelha mais escura aqui, nada mais é do que a abertura do vaso, é o vaso por dentro. E vejam que ele tem camadas, né? Uma camada mais íntima aqui, essa mais clara, uma camada média. Essa camada média aqui é aquela camada que eu falei para vocês, que ela é muscular, ela é mais estruturada, ela limita que esse vaso dilate para fora completamente. Então ela impede o crescimento da placa para fora. E é por essa razão que a placa, quando se forma, ela entra, porque existe essa túnica média, que vai impossibilitar ou dificultar que essa placa ela cresça em direção para fora completamente. Mas vamos lá.
Então, no primeiro momento, a gente tem a deposição de lipídios, né? Lipoproteínas, como eu falei para vocês, o LDL é o que é o maior dos problemas. Uma pessoa com altos índices de LDL é prejudicial. Então, termina que essa quantidade de gordura, vou chamar assim popularmente, ela vai ocasionar em lesão, acho que lesão é o termo mais apropriado, lesão do endotélio, tá? E essa lesão gera pequenas fissuras que possibilitam exatamente esse segundo ponto aqui, ó, a entrada desses lipídios, a entrada dessa gordura na camada íntima. Então, nesse espaço aqui entre o endotélio e a camada média, nós temos então a formação dessa placa, tá? Então, atravessando o endotélio, essa gordura, esses lipídios, eles vão entrar na parede íntima e aqui eles vão ser absorvidos, formando essa placa fibrosa que eu comentei com vocês anteriormente. E aí, obviamente, a gente tem aqui um processo inflamatório que vai gerar uma resposta de mais células inflamatórias para aquele local, agregação de mais células, e essa placa ela vai se tornando cada vez maior com acúmulo de gordura, com células inflamatórias, e aí o volume vai crescendo progressivamente e isso vai obstruindo, tá? Então, à medida que essa camada íntima ela vai crescendo, veja o que acontece. O lumen do vaso, ele vai reduzindo, tá bom? E o problema é que a placa cresce para dentro, como eu falei para vocês, tá bom? Pela estrutura do vaso, anatomicamente, ser mais resistente em sua camada média. Então, nós temos aqui, na verdade, tanto impacto na macro como na microcirculação. Então, na macrocirculação, essa placa de ateroma, essa placa aterosclerótica, ela vai gerar modificações anatômicas do vaso. O vaso não consegue passar... Aliás, o fluxo sanguíneo não consegue passar por aquele vaso especificamente. Esse vaso termina se bifurcando, termina o fluxo buscando um novo caminho para poder fazer com que esse sangue chegue na periferia. E quando a gente perde esse fluxo por um vaso importante, a gente termina diminuindo também a oferta de nutrientes, de oxigênio para os tecidos aos quais esse vaso faria a vascularização, a irrigação, né? De outro modo, nós também temos problemas na microcirculação. Então, esse aumento do colesterol, né, esse aumento da concentração de gorduras vai ativar essas células endoteliais, gerando diminuição, aliás, alterando de modo geral, para ficar mais claro, a motricidade, ou vasomotricidade das arteríolas. Ou seja, do mesmo modo que existe um problema lá na via central, no vaso mais importante, no vaso mais central, nós também temos alterações nos vasos periféricos. Lembra do teste de Romas que a gente mostrou para vocês? O teste de elevação para a palidez e baixar as pernas para poder ver o efeito da vermelhidão, né? Por que é que uma pessoa, quando tem a palidez para cima e a vermelhidão para baixo, por que isso é característico de doença arterial periférica, né? Por quê? Porque nós temos ali a demonstração ou a evidenciação que já existe um problema na macro e na microcirculação. Na macrocirculação a gente já vê um problema com a palidez. Na microcirculação a gente já vê um problema com a vermelhidão, porque existe ali um problema vasomotor nas arteríolas periféricas, na circulação colateral. Então, a doença arterial periférica, ela ocasiona problemas de ordem macro e microcirculatórias, tá bom? Como eu falei para vocês, nós temos multifatores envolvidos na doença arterial periférica. Deles mais importantes são os fatores biológicos, que estão relacionados com os hábitos de vida daquela pessoa, as condições corporais daquela pessoa, que vão tender ao aparecimento ou à formação dessas placas de ateroma. Mas nós temos também associados a isso fatores hemodinâmicos, fatores genéticos que poderão intervir.
ou interferir nesse processo, acelerando um pouco mais, talvez, esse processo de formação de placas. Então, é importante não perder de vista que esses fatores, eles devem tentar, a gente, enquanto profissional de saúde, deve tentar, ou devemos tentar, na medida do possível, equilibrar alguns desses fatores. O fator genético, de fato, ele tem maior dificuldade, a gente não consegue estabelecer uma redução, né, ou atenuar fatores genéticos, mas conseguimos mudar hábitos, comportamentos, e também nós podemos, por meio de fármacos ou por meio de exercícios, trabalhar as questões hemodinâmicas do nosso paciente. Então, aqui eu quero deixar claro para vocês que, por mais que exista tendências hereditárias, né, que a pessoa tenha obesidade associada, que a pessoa tenha hipertensão associada, nós podemos trabalhar em cima desses fatores modificáveis, né? Na parte de fatores de risco, eu acredito que o professor Flávio vai falar um pouco sobre isso com vocês. Talvez fique um pouco mais claro de entender a respeito disso, mas a princípio só queria trazer essa informação para dizer que é possível reduzirmos, né, fatores a ponto de minimizar as consequências dessas placas ou da formação dessas placas ateromatosas. Vamos falar um pouquinho de epidemiologia. Primeiro ponto aqui, que eu acredito que seja válido eu trazer para vocês, é que a doença arterial periférica, ela tem uma prevalência na população mundial que varia entre 15% e 30%, tá? Esses estudos aqui são estudos, como é que eu posso dizer? Isso aqui é uma informação da última diretriz que saiu, doença arterial obstrutiva periférica, é de 2015, tá? Mas esses valores aqui, eles quase não têm muita modificação, até porque são bem variáveis. Eu digo que existe uma grande variância entre eles. Mas a prevalência, ela cresce de acordo com a idade. Então, o que a gente sabe é que quanto mais idoso, mais velho o sujeito maior a prevalência de doença arterial periférica. Então, por exemplo, entre 45 e 49 anos, essas diretrizes apontavam que a doença arterial periférica ela era prevalente, ou seja, ela existia em 3% dessa população. Ao passo que 75, 79 anos, ela passava de 18, um pouco mais de 18%. Significa dizer que a idade, como fator biológico, ele é um dos fatores importantes relacionados à doença arterial periférica, tá? Agora, quando eu penso na questão de mortalidade, é um dado importante aqui de 2013, nós vimos que foram mais de 40 mil pessoas morreram em decorrência no mundo, em decorrência de doença arterial periférica. E isso é um dado importante, porque comparando-se com a década de 1990, o ano de 1990, isso representa um crescimento de mais de 150% na quantidade de pessoas que morreram em decorrência dessa doença. Então, o que a gente observa da década de 90 para o ano 2013, que foi que nós obtemos esse dado? É que está tendo uma crescente e importante número de pessoas que morreram em decorrência de doenças arteriais periféricas. Então, o fato de ser periférico não diminui a gravidade, ou não torna menos crítico o paciente. É um paciente importante e o grau de obstrução, ele reflete exatamente as chances dessa pessoa sobreviver ou morrer, ou ter uma morbidade, ou ter uma consequência, uma implicação daquela condição. A mortalidade, a doença arterial grave, ela representa um risco, gente, de mortalidade de 25% maior por doenças cardiovasculares. Ou seja, uma pessoa que tem doença arterial periférica lá em uma das pernas ou nas pernas, essa pessoa ela tem maior chance, 25% de chance em comparação a qualquer outra pessoa, de ter uma doença cardiovascular nos próximos 12 meses. Então, como eu falei para vocês, o fato dessa pessoa ter aterosclerose nos membros inferiores já me sinaliza que ela é uma pessoa propensa a ter a mesma coisa em outros lugares, seja na cabeça, seja no coração, nas coronárias.
Então é uma pessoa que pode sofrer de consequências da aterosclerose também em outros lugares, tá bom? Então a mortalidade em um ano, ela ultrapassa 45%. Então a pessoa com doença arterial periférica grave, uma boa parte dela, em torno de um pouco mais de 45% delas, morrem em um ano de doença arterial periférica grave, tá bom? E aí, só uma informação que eu acho pertinente, é que a doença arterial periférica, ela é a terceira causa de morte aterosclerótica que nós temos. Isso no mundo. E o que significa dizer isso? Que ela está atrás somente da doença coronariana, ou seja, do infarto, e do AVC, da doença cerebrovascular. Tá bom? Então, ela é a terceira causa de morte. E isso é um dado importante, porque às vezes a gente não se preocupa. Na primeira aula, vocês comentaram comigo que não tinham muito conhecimento sobre essa área. E vejam, eu estou batendo um pouco mais nessa tecla da questão da importância e da gravidade, porque ela é uma condição que muitas vezes é deixada de lado. Os pacientes às vezes não percebem, não se dão conta que estão tendo alterações importantes. O profissional, o fisioterapeuta, muitas vezes ele não está preparado para atender esse paciente, ele não sabe muitas vezes como lidar, e isso termina impactando em impactos, ou gerando impactos funcionais para essa pessoa e até mesmo morte. Tá bom? Então é importante levar isso em consideração, é importante ficar atento a essas questões. Eu trouxe para vocês aqui, isso que foi publicado no mês passado, tá? É um statement, é um direcionamento, é uma diretiva da Associação Americana do Coração, tá? Então eles apresentaram aqui a epidemiologia contemporânea, o manejo e as direções futuras para tratar ou para lidar ou manejar, né, os pacientes com doença arterial periférica, nas extremidades do membro inferior, tá? Então foi publicada agora esse ano, tá? Como eu falei, em julho. E eu achei interessante trazer para vocês. Tem alguns recortes que eu já coloquei aqui para vocês nessa aula, mas eu achei interessante esse aqui para mostrar uma condição importante. Esses aqui são 4 gráficos, tá? A, B, C, D. Os dois de cima são relacionados ao sexo masculino, os 2 de baixo ao sexo feminino, sendo aqui os primeiros de cada sexo, né, relacionados ao estudo. Foram 34 revisões sistemáticas que foram utilizadas para poder trazer esse resultado. Então, o pessoal da Associação Americana, eles fizeram esse levantamento, identificaram que homens e mulheres que vivem em países ricos comparado com homens e mulheres que vivem em países de médio ou baixa renda, tá? O que é que eles identificaram? Primeira coisa, quanto à prevalência, olha só que interessante. Eu falei para vocês no slide anterior, acho que era a informação de 2013, né? Que ali mais ou menos nessa faixa etária, a prevalência de morte era de 3%, né? Aliás, prevalência de doença arterial periférica era de 3%. Olha aqui, ó. Em 2021, esse estudo aqui, esse levantamento já traz uma prevalência de 5%, tá? Aqui entre 70 e 74 anos, lá trazia 18, aqui traz um pouquinho a menos, 12%. Isso é um dado importante? Sim, porque vejam que entre as pessoas mais jovens, a prevalência entre pessoas mais jovens, a prevalência de doença arterial periférica está crescendo. E isso é um ponto importante. Eu comentei com vocês lá na primeira informação, no primeiro slide, que é importante a gente ficar de olho, porque a OMS já sinalizou que o Brasil vai ter problemas daqui a alguns anos com relação ao número de pessoas com doenças cardiovasculares. E eu já sinalizei para vocês sobre que nós estamos tendo muitos adultos jovens em idade produtiva tendo doença arterial periférica. O segundo achado, agora comparando aqui entre homens e mulheres de países ricos e países médio e baixa renda, é que nos países de média, baixa e média renda, a prevalência entre homens, né, de doença arterial é de 2%. E em países de alta renda, a prevalência foi de 8% de homens, tá? Para mulheres, não houve muita diferença entre
alta renda e baixa renda, países de alta e países de baixa. As curvas, elas são praticamente similares, então, quanto a mulheres, não houve diferença no impacto de viver no país mais rico ou no país mais pobre e ter a doença. Agora, os homens, sim. Existe uma tendência dos homens que vivem em países de alta renda de terem mais precocemente, inclusive, doença arterial periférica, tá bom? Agora, esse estudo também trouxe, esse levantamento também trouxe informação que eu achei muito preciosa. Entre 2000 e 2010, o número de pessoas com doença arterial periférica aumentou 13,1% em países de alta renda e 28,7% nos países de baixa renda. O que significa dizer isso, gente? É que países como o Brasil, que é média e baixa renda, estão tendo uma crescente, ou seja, está acelerando a prevalência. Nós estamos tendo não mais casos, mas nós estamos aumentando o número de pessoas com doença arterial periférica nos últimos anos. Então, essa é uma tendência de crescimento. E o que me assusta é que daqui a pouco a gente pode igualar esses países de alta renda, né? E isso é um problema, algo complexo, porque será que nós estamos preparados para isso, né? Para um quantitativo de pessoas com esse tipo de condição específica? Então, a gente pode ter muita gente mutilada por conta disso, né? E é importante a gente ficar atento, principalmente considerando tudo que eu falei antes, a idade, pessoas mais jovens. É um fator importante e o preparo nosso enquanto fisioterapeutas para lidar com essa situação. Então, eu preciso falar dos fatores de risco, tá? Eu marquei em asterisco aqui os principais fatores, tabagismo e diabetes. Mas nós temos outras, a hipertensão, a obesidade, a história familiar. Então, mais de 95% das pessoas têm pelo menos um fator de risco. Nós todos temos pelo menos um fator de risco. Ocorre que 70% tem mais de 2 fatores. Então, nós temos pessoas, como é que eu posso dizer? De modo geral, as pessoas elas apresentam um fator de risco, praticamente todos, 95% da população, só que nós temos um grande quantitativo de pessoas que possuem 2 fatores. Tá? E esses 2 fatores podem ser 2 fatores importantes, como por exemplo tabagismo e diabetes, que são fatores que isoladamente, veja só, eles são responsáveis por 2,5 vezes mais mortalidade e morbidade. Ou seja, uma pessoa tabagista e diabética, ela somente pelo fato de ter esses 2 fatores, ela tem mais chance de desenvolver a doença arterial periférica, de morrer por essa doença ou de ter implicações físico-funcionais ou clínico-funcionais importantes, tá? Eu trouxe um recorte também interessante do statement que eu falei para vocês, né, da diretriz agora que saiu, e eu achei interessante porque aqui eles compararam o seguinte: eles fizeram uma avaliação, deixa eu só ver aqui, com relação ao cigarro. Então eles pegaram aqui, ó, doença arterial periférica, aqui é doença coronariana e aqui é o AVC. O que é que eles fizeram? Vamos comparar pessoas que nunca fumaram e as pessoas que fumaram que deixaram de fumar por mais de 30, de 20 a 30, 10 a 20, blá, 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 e pessoas que fumam atualmente. E vamos ver qual é o risco dessas pessoas desenvolverem doenças cardiovasculares importantes, tá? Doenças ateroscleróticas, tá? E aí, como é que eles viram? Para as pessoas que fumam hoje em dia, o risco de ter doença arterial periférica, ele é um risco altíssimo comparado aos outros, por exemplo. Pessoas que fumam terem doença coronariana é menor, ter AVC é menor. Ou seja, uma pessoa que continua fumando, ela é uma pessoa, ou seja, o tabagismo, ele é um fator importante para o desenvolvimento de doença arterial periférica, tá? O tabagismo é mais, a chance de ter uma doença arterial periférica é maior em quem fuma do que ter, por exemplo, num fumante de ter uma doença nas coronárias ou de ter um AVC, por exemplo.
tá? Então, significa dizer que o cigarro, ele é sozinho um fator importante, isolado aqui nesse caso, para o desenvolvimento de doença arterial periférica. Aqui eu trouxe também do mesmo material, tá? Eu vou passar para vocês. Aqui é uma incidência cumulativa dos maiores fatores adversos para eventos cardiovasculares, tá? Então, o que eles viram? Olha só, aqui em preto nós temos... deixa eu só ver o que é isso. A pessoa ter... como é que chama, gente? O que é esse MI? MI é infarto do miocárdio ou AVC, sem ter doença periférica. Então, a pessoa que tem infarto ou AVC, sem doença periférica, arterial periférica, ele tem essa chance aqui, tá? Essa é a incidência dele para ter a possibilidade dele ter doenças cardiovasculares. É relativamente baixa em comparação às outras. Aqui em laranja nós já temos a pessoa com, deixa eu só ver, doença arterial periférica sem infarto e sem AVC. Ela já chega aqui a 10,3% de incidência de doenças cardiovasculares, de eventos cardiovasculares. E em vermelho nós temos a pessoa que tem doença arterial periférica e que tem, além dela, ou infarto ou AVC. A incidência é de 14,9%. O que significa dizer isso, gente? Quando a gente adiciona doença arterial periférica, a incidência de eventos cardiovasculares ela é crescente, ela aumenta, tá? Então, quando a gente coloca a doença arterial periférica sozinha ou associado com outra condição, seja infarto ou seja AVC, a possibilidade dessa pessoa ela ter um evento cardiovascular, quando eu falo em evento cardiovascular, ela ter um novo infarto, ela ter um novo AVC, ela ter um embolia, um tromboembolismo, tá bom? É maior a chance. Então é isso que a gente mostra aqui. Vamos falar um pouquinho da doença arterial periférica e suas nuances, tá bom? Vou tomar só um pouquinho de água. A doença arterial periférica, o sujeito ele pode ser completamente assintomático ou ele pode apresentar circunstâncias específicas. Claudicação intermitente, já ouvimos falar sobre isso. Isquemia crônica ou isquemia aguda do membro, tá? Então, vou falar de cada uma delas. O sujeito, a doença arterial periférica assintomática, ela comete mais da metade das pessoas com doença arterial periférica. Só que essas pessoas elas não apresentam sintomas específicos de doença arterial periférica. Elas provavelmente não sabem que tem essa doença, a não ser que elas façam exames de rotina especificamente, e quase sempre não existe esse tipo de exame, mas ao acaso elas podem descobrir, tá? O benefício aqui é de fazer as alterações dos fatores de risco dessa pessoa. Então, se for descoberto que a pessoa ela tem doença arterial periférica e ela é assintomática, essa pessoa ela pode ter fortes ou grandes benefícios ao modificar os hábitos de vida dela, por exemplo, diminuir os fatores de riscos. Para as doenças cardiovasculares, ela pode nunca desenvolver a doença sintomática. Essa doença, no caso de pacientes sem sintomas, ela é subnotificada. Ela é subdiagnosticada. E do mesmo modo, o tratamento ele também não é equivalente ao número de pessoas com a doença. Ou seja, nós temos um subdiagnóstico, portanto, nós temos pessoas sem tratamento. Então, qual é o problema? Em torno de 70% das pessoas têm a doença assintomática e não fazem tratamento e não estão diagnosticadas. Somente as outras 30% das que são assintomáticas estão diagnosticadas ou estão em tratamento. E qual é o grande problema disso, gente? É que essas pessoas, estando assintomáticas, não sabendo, portanto, que têm a doença, elas não têm um tratamento adequado e elas podem e provavelmente irão evoluir para uma condição sintomática,
para a situação de ter complicações, de ter impactos da doença arterial periférica. Tá? Então, aqui nós temos um risco menor para um acidente vascular encefálico, assim como para um infarto. Então, neste momento, a doença como está, ela não representa ainda fator importante ou não, ainda é baixa, vou dizer assim, a incidência de eventos cardiovasculares em uma pessoa com doença arterial periférica. Tá? Ocorre que ela evolui para o paciente clássico, que é o paciente que apresenta claudicação intermitente, é o paciente que procura fisioterapia, é o paciente que vai para o médico cirurgião vascular, é aquele paciente que vai procurar atendimento. E esse aqui afeta praticamente a outra metade dos pacientes, é afetada por claudicação intermitente. É um paciente que queixa de dor na região das panturrilhas, na região glútea, tá? Que é provocada, de novo, a gente viu isso na aula passada, né? Retrasada, na verdade, é provocada por meio do exercício, da atividade física. Então, ao passo que essa pessoa ela progride na atividade, seja em tempo ou em intensidade, ela começa a relatar uma dor na região glútea, região das coxas e panturrilha, são os locais mais comuns, né? E essas pessoas, elas dizem o seguinte: alivia a dor, alivia o incômodo, a claudicação ela vai para quando eu pauso. Então, se eu descansar, eu melhoro. Eu descanso por 5 minutinhos, volto a andar, estou normal. Tá? É uma característica importante. Ela, apesar de ter essa condição, né, ela é considerada ainda a doença estável. O que significa dizer isso? Essa pessoa ela apresenta ainda uma estabilidade clínica, em torno de 70% a 80% das pessoas elas são estáveis. Esses 20% ali é que é o problemático, é o que piora e evolui para a isquemia crônica ou isquemia aguda do membro, tá bom? Então, por mais que exista aqui um quadro, vamos dizer, de estabilidade, há uma possibilidade de progressão. E a doença, a história da doença atual, ela é de progressão, principalmente se o sujeito não toma as medidas, né? Se não toma os cuidados na mudança dos hábitos, na prática de exercícios, no tratamento apropriado. Então, a doença ela tende à progressão, e o problema é que, por mais que seja estável, um número em torno de 1 a 2% das pessoas que têm claudicação intermitente, elas evoluem para a isquemia crônica do membro, tá bom? E dessas pessoas que vão para a isquemia crônica do membro, de 1 a 3% vão para amputação. Então, por mais que seja uma condição que possui uma certa estabilidade, um certo controle, lembre-se, eu falei isso em uma das aulas passadas, eu comentei com vocês que a claudicação intermitente, que na verdade essa dor da claudicação, ela pode evoluir também para uma dor de repouso. E essa dor de repouso, vou comentar depois, ela é uma dor característica da isquemia crônica do membro, né? Então, a pessoa, a pessoa que tem claudicação intermitente, ela termina meio que se valendo do tempo de repouso para deixando passar, porque é da seguinte maneira: ela começa a caminhar, intensifica, aumenta a velocidade, ela claudica, ela para, descansou, volta, normal, depois ela para de novo. Então, para ela, torna-se um hábito ficar nessa intermitência também do descanso. Então, ela vai levando isso adiante, só que muitas vezes ela não percebe é que o tempo de claudicação, vou dizer assim, que a distância até começar a claudicar, quando progride a doença, vai ficando cada vez menor. Então, vou dar um exemplo. Vou falar em metros. Se antes eu andava 50 metros para começar a claudicar, agora com a progressão da doença, eu ando 30 metros e já começo a claudicar. Então, ou, por exemplo, outra característica de progressão, né, que é bom que o paciente saiba disso, eu precisava de 1 minuto de repouso e agora eu preciso de 3 minutos de repouso. Agora eu preciso parar mais.
Então, esse tipo de informação ele me mostra para o fisioterapeuta que o paciente está progredindo negativamente, que a doença está continuando a gerar algum tipo de repercussão, piorando a claudicação. E que os próximos passos é a isquemia crítica, é a dor de repouso. Então, é importante que ele tenha consciência sobre a intervenção e atuar de modo mais rápido e apropriado para evitar que haja consequências maiores. Vejam, se eu tivesse tratado lá atrás, ainda quando assintomático, né, se eu tivesse o diagnóstico, eu poderia somente mexer nos meus fatores de risco, mexer na minha alimentação, praticar meu exercício regular, e eu talvez nunca tivesse claudicação intermitente. Agora eu já tenho a claudicação, e agora se eu não tomar cuidado, eu vou evoluir para o próximo. Tem coisa que ia falar, que é exatamente a isquemia crônica, a isquemia crítica do membro cronicamente, tá? Então, essas coisinhas são importantes a gente conversar com o paciente para ele ter essa consciência, tá? Ó, fumar aumenta 11 vezes o risco de progressão. Então, de novo, o tabagismo está relacionado intimamente com a situação da piora do quadro do paciente. A gente viu o quanto o cigarro ele é ruim, tá? Então, pacientes que têm doenças arterial periférica, eles, quando sedentários, né, e quando vão caminhar rapidamente, esse esforço, né, ele termina induzindo essa isquemia muscular. O que significa dizer isso? O músculo ele não está recebendo um suprimento sanguíneo adequado, porque existe uma obstrução, existe uma estenose, tá? Uma redução do fluxo. Então, esse esforço, qualquer esforço que a gente faça, um músculo alvo, vou dizer assim, ele precisa ser suprido, ele precisa ser nutrido, oxigenado. Se há uma defasagem de fluxo e, portanto, uma redução de nutrientes, de fluxo, de oferta de O2, né? Esse músculo ele fadiga. Então, o que acontece? O músculo ele fica isquêmico. E essa isquemia muscular transitória, porque ela só acontece durante o esforço, é que gera as características da claudicação. Ou seja, a pessoa ela passa a claudicar porque o fluxo estava reduzido de sangue, o músculo precisou de mais, ou seja, necessidade e a necessidade lá em cima e a oferta lá embaixo. Essa distância aqui não está legal, da isquemia. E aí esse músculo tem uma isquemia transitória e a resposta é essa resposta catabólica, gerando dor local, tá? Então, no início, a pessoa geralmente relata uma sensação de formigamento, como eu falei até antes na semiologia com vocês, é a parestesia, né? E essa parestesia ela acontece muito no começo, na panturrilha, nos dedos, né? Principalmente no hálux, que tem um apoio importante durante a caminhada. Então, essa característica é uma característica inicial que vai evoluindo, progredindo para limitações. Então, a dor ela termina sendo um fator limitante. E pior, né? Com a progressão da doença, a extensão da área dolorosa ela também cresce. Então, ela sai da panturrilha, sai do hálux, passa coxa, passa aí para glúteo, né, a região das nádegas, e isso vai dificultando cada vez mais a marcha desse paciente, né? A caminhada desse paciente. E isso é uma restrição. Isso é uma restrição, ou melhor dizendo, uma limitação para um AVD. Então, funcionalmente, meu paciente começa a ter repercussões, tá? E mais tardiamente, como eu falei para vocês, a gente tem um quadro de dor em repouso. Então, o paciente ele tem esse processo, a doença ela evolui com essas características e é importante que ele tenha consciência disso, para que ele possa intervir, para que ele possa agir o quanto antes a fim de evitar uma dor de repouso, por exemplo, tá bom? Então, quando não há tratamento, né, se aconteceu tudo isso, foi evoluindo, não houve tratamento, a gente começa a ter alterações tróficas. As alterações tróficas
podem evoluir para um quadro de gangrena com perda do membro, por exemplo. A amputação, vocês viram, acontece em até 3% dos casos de claudicação intermitente. Então, é um dado importante que deve ser considerado. A isquemia crônica, né, que é a evolução que nós temos aqui, ela é caracterizada por essa dor de repouso. E muitas vezes a isquemia crônica ela vem acompanhada de ulcerações. Essas úlceras elas podem não estar necrosadas. A necrose ela vem mais num término, mais para frente. Mas a ulceração, começando menor e crescendo, ela aparece, já é evidente no quadro de isquemia crítica. Então, os nossos pacientes, eles quase sempre não vêm com a ulceração, tá? O arterial, porque a claudicação já começa a interferir de certo modo e já procuram ajuda antes e tudo bem. Eu não me lembro de ter pacientes que venham com úlceras importantes, eu lembro de pacientes que chegaram com um processo já de fechamento de úlceras, tá? Por um quadro de isquemia crônica que foi até resolvido por meio de procedimentos específicos endovasculares, tá? Então, a amputação desse paciente ela é frequente quando o teste tornozelo-braço ele é menor, o resultado ele é menor do que 0,5. Então, isso quer dizer que cerca de 25% eles amputam nos primeiros 12 meses após o diagnóstico. Então, o grande problema da isquemia crônica é o fato do paciente ele ter um índice, uma obstrução importante. O ITB ele reflete o grau de obstrução do vaso, da artéria, tá? E essa obstrução, a gente sabe que a obstrução menor do que 0,9 já equivale a uma obstrução, já é uma obstrução. E nível 0,5 é uma obstrução importante, moderada para grave, se eu não me engano, tá? Então, isso aqui, uma pessoa com ITB nesse nível, essas pessoas, se não forem tratadas a tempo, a tendência, pelo menos em 25% delas, é que haja amputação ao longo do próximo ano, tá bom? A mortalidade em um ano é em torno de 20 a 45% das pessoas que permanecem em isquemia crônica do membro. E, gente, em 10 anos, essa pessoa não resolver essa isquemia crônica do membro, ela tem a chance de morrer altíssima. Tá? Em torno de 80% a 95%. Então, veja, em 5 anos, 40% a 70%. Então, a mortalidade, ela cresce de acordo com o grau de obstrução. A isquemia crônica do membro, ela é um fator importante, tanto para a amputação, como para a mortalidade, tá? E aqui o ideal é que essa pessoa, ela passe por procedimento cirúrgico, né? Ser submetida à angiografia, ou seja, avaliar todo o procedimento, para que seja feita uma intervenção o quanto antes, a fim de melhorar o fluxo sanguíneo periférico. Já a isquemia aguda do membro é uma isquemia diferenciada, porque ela é ocasionada por uma rápida evolução, tá? E aqui, gente, é quando o paciente, ele tem, por exemplo, formou-se aquela placa de ateroma, aquela placa ela rompeu e aquilo formou um coágulo importante, que desgarrou, né, e foi para um outro lugar, um outro vaso periférico, enfim, que não tem via colateral suficiente. Nesse momento, se houve uma obstrução de 100% desse outro vaso, tá, e não há circulação colateral, isso ameaça a viabilidade do membro. Esse membro corre sério risco de necrosar, de isquemiar imediatamente e o indivíduo perder. Então, nós temos aqui nesse caso uma rápida e progressiva claudicação do paciente, muita dor em repouso, tá? Existe um procedimento propedêutico de avaliação que os médicos chamam de 6P, em inglês, tá? Que é dor, a falta de pulso, a palidez imediata, a poiquilotermia, que é essa suadeira que vai aparecer muito forte, e a coloração do membro, tá? A parestesia e a paralisia, tá? Então, esses 6 P's aqui, eles são importantes para poder o médico ou o profissional de saúde, ali, se for durante uma intervenção, isso acontecer, a gente já sabe
isso é uma emergência médica, essa pessoa deve ser levada para o médico imediatamente, para um hospital, porque é necessário que haja uma revascularização imediata, muitas vezes por via mecânica, né, endovenosa, para liberar esse vaso, abrir, fazer com que haja fluxo sanguíneo, porque a amputação ela acontece no primeiro ano, aí em um ano ela pode ser 10 a 15%, porque existe possibilidade de recidiva, tá? Então, aqui o prognóstico ele vai depender do tempo de revascularização, então, e também da extensão dos danos que foram causados por meio da lesão, né, isquêmica. Então, se a pessoa passou muito tempo isquemiada ou a revascularização faz muito tempo, ela tem uma chance maior de perder aquele membro, porque tem a possibilidade de recidivas também, tá bom? Aqui, gente, são as classificações. As mais usadas é a de Fontaine e de Rutherford. Como é que é essa classificação? Essa classificação ela é relacionada aos graus ou as características da doença arterial periférica. Então, as pessoas, quanto a que estágio, sintomas, né, para Rutherford, para Fontaine, e Rutherford nós temos os graus e categorias. Vamos lá. Fontaine classifica, então, como estágio de 1 a 4, e os sintomas são 1 assintomático, 2 tem claudicação intermitente, 3 tem isquemia isquêmica de repouso, e o 4 é um paciente que apresenta ulceração ou gangrena. Quando a gente olha para Rutherford, a gente toda vez vai classificar o nosso paciente para saber em que nível ele se encontra. Pode ser por um ou pelo outro, tá? Aqui nós temos grau 0, categoria 0, que é o assintomático, mas, por exemplo, dentro do grau 1, nós temos 3 categorias, sendo a primeira, aqui é a categoria de claudicação, tá? Para o Rutherford é a mesma coisa do Fontaine, só que o Rutherford, ele coloca em categorias, ele especifica que existe dentro da claudicação leve, moderada e claudicação severa. E aí ele vem com o grau 2, que é a categoria 4, que é a isquemia de repouso, e ele também subcategoriza o grau 3, nesse caso, que é o caso de ulcerações e gangrena, e coloca na categoria 5, aquelas pessoas que têm um menor dano, menor perda tissular, enquanto que o 6 é aquele que tem maior perda tissular. Então, se a úlcera é grande, ou se a gangrena é extensa, ela é 6. Se ela for menor, for mais restrita, ela é 5. Tá bom? Então, aqui só para vocês saberem que existe essa classificação e a gente precisa aplicar para categorizar o nosso paciente. E, obviamente, a Rutherford ela é mais clara com relação à característica do paciente. Então, pelo menos a que eu mais utilizo é a Rutherford. Às vezes eu coloco as duas nos casos clínicos só para vocês terem, né, a lembrança, tá bom? As manifestações globais, a gente já sabe que a claudicação intermitente, obviamente, quando o sujeito não é assintomático, né, ele vai apresentar a claudicação, a dor de repouso é uma evolução. Então, já sei, professor, está claro para mim, claudicação intermitente pode ter níveis diferentes de claudicação, de acordo com o Rutherford, né? Níveis diferentes de claudicação, beleza. Se a pessoa já tem dor de repouso, ela já é mais grave do que o claudicante intermitente. Ela já é uma isquemia importante, tá? Dor neuropática, eu falei sobre ela na aula sobre semiologia, ele pode ter. Dor na fase de ulceração e gangrena, dor na atrofia por desuso, o membro ele fica atrofiado de modo geral por conta desse mau suprimento sanguíneo, e também a neuropatia, ali, por exemplo, isquêmica, a gente tem o quê? A falta de fluxo sanguíneo também para os nervos faz com que esse músculo ele fique pouco estimulado, ele pode ficar parético, paralisado. Fraqueza muscular, desarticulada, distúrbios sensitivos, sensibilidade ao frio, tá bom? Essas são as principais manifestações. 20 a 30% dos idosos apresentam alguma alteração que pode estar relacionada à aterosclerose, tá? E a doença arterial periférica. Então, o idoso, a gente tem que olhar ele com... Lembra que eu falei na aula de semiologia sobre isso, sobre a claudicação e o idoso? Eu comentei sobre isso e falei que o idoso, muitas vezes, já tem uma característica de claudicação por questões musculoesqueléticas. E a gente precisa estar atento, porque o idoso, ele é o alvo das doenças ateroscleróticas. E a gente precisa saber até que ponto aquela claudicação ela é de uma aterosclerose ou é por conta de uma condição ou outra, né? Uma condição reumática, uma condição
ortopédica, por exemplo. Então é importante ser estudado isso da melhor maneira possível. O diagnóstico padrão ouro é a utilização do índice tornozelo braquial, né, o ITB, a gente falou um pouquinho sobre isso. Existe também possibilidade de avaliar, também falei na última aula, sobre o Doppler, né, a tomografia e a ressonância magnética. Aqui são as recomendações de acordo com o guideline europeu, tá? Então nós temos, em primeiro lugar, a primeira recomendação, o ITB é a primeira medida de indicação para avaliar lesões, né, periféricas arteriais, é importante. E no caso se tiver, por exemplo, alguma alteração, der um valor superior, tá, a 1,4, outros métodos devem ser utilizados, como por exemplo o Doppler, utilizar métodos, até mesmo um teste diferente que tem sido feito, que é o índice dedo braquial. Tá? É bem interessante, eu não coloquei porque ainda não é um dos mais utilizados, mas é uma alternativa ao ITB, a utilização tanto do Doppler como pelo uso desse outro método, esse outro índice, né? Para ser utilizado para poder identificar a obstrução periférica do paciente. Aqui só para a gente lembrar também sobre os níveis, tá? Eu estava em dúvida naquela hora, 0,4 a 0,69, então aquele paciente lá, 0,5, ele está com obstrução moderada, tá? É um paciente que já vai apresentar risco importante, isquemia crônica. Então tá aqui os níveis. Aqui, gente, só para vocês terem noção, aqui são os valores normais do índice, né? O fluxo é normal e quando a gente começa a ter redução, certo? A gente começa a observar aqui é somente um estudo dos sinais, tá? De insuficiência arterial para os membros inferiores, observado pelo índice tornozelo-braço. O que a gente observa? Que o indivíduo que tem claudicação intermitente, ele já apresenta valores inferiores no ITB, já está ali abaixo de 0,9, tá? Uma pessoa que possui dor em repouso, ela já tende a ter um ITB menor do que 0,5, e uma pessoa que já tem necrose, gangrena, o ITB dela já fica bem mais abaixo, 0,2 para baixo, tá? Então esse aqui é só o quantitativo de casos, vamos dizer assim, que a gente vai ter de acordo com cada um dos níveis. Então, o que é esperado para uma pessoa com claudicação intermitente? Ela vai ter uma variação entre, a partir de 0,9 ela já é sintomática, ela já pode apresentar claudicação intermitente. Agora, a dor de repouso, foi o que a gente tinha visto, uma obstrução moderada, 0,5, já ocasiona em dor de repouso. E gangrena, o nível aqui mínimo, aqui inicial, é 0,3, vamos dizer assim. Tá? Já é um nível de baixo fluxo de obstrução importante, tá bom? Qual é o tratamento que é indicado para a doença arterial periférica? Então a gente tem como foco melhorar a qualidade de vida, reduzir a morbidade e a mortalidade dessa pessoa. Então a gente usa várias estratégias, né? De mudanças de hábitos, controle de pressão, né? Redução do peso, exercícios, dieta. E aqui é importante salientar, de acordo aqui já com o guideline também, que existem recomendações gerais para o tratamento dessas pessoas. E vejam só, todos os pacientes, aqui na recomendação, tá? Só para mostrar uma coisa, aqui é a classificação da recomendação. 1 é a recomendação mais importante, tá certo? E aqui o nível da evidência científica, a evidência A, ela coloca uma evidência mais forte, a B em segundo e por aí vai, tá? Quando fala em nível, aqui significa dizer que nível é um método, a qualidade do método que foi avaliado por meio dessas diretrizes. Então, todos os pacientes com doença arterial periférica que fumam devem ser advertidos ou recomendados, né? A parar de fumar, orientados a parar de fumar. Então, essa é a recomendação de grau classe 1, importante. Pacientes que apresentam doença arterial periférica devem ter seus valores de LDL menores que 2,5 e devem ser otimizados para 1,8 ou um aumento de 50% quando
o nível não é alcançado. Então, existe uma meta para a LDL, tá? Isso aqui não traz um nível muito elevado, mas existe uma meta de LDL para o paciente, ele não pode estar, tem que estar com os índices lipídicos menores, tá? E quando esses índices lipídicos não alcançam essa meta, o importante é que ele pelo menos reduza 50% ou fique próximo, né, dessa meta. Isso é um ponto importante. Todos os pacientes com doença arterial devem ter suas pressões controladas, abaixo de 140 por 90. Isso aqui é uma recomendação A. Uso de beta-bloqueadores. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que essas aqui são as principais recomendações. Parar de fumar, controlar a dislipidemia e fazer o controle também de pressão arterial. Qual é o impacto que a doença arterial periférica ela causa na funcionalidade? Então, veja só, a doença arterial obstrutiva, a aterosclerose, obstrução aterosclerótica, que gerou redução no índice de UITB, né? Eles podem ter pacientes que vão ser assintomáticos, que podem não ter nenhuma alteração. Nós podemos ter aquelas pessoas com alterações ou sintomas atípicos, dor atípica nos membros inferiores e pessoas com claudicação. O que é importante é que isso aqui tudo pode evoluir para uma limitação de funcionalidade, tá? Uma limitação funcional. E essa limitação funcional, ela pode ocasionar tanto em incapacidade, como também em eventos cardiovasculares importantes, como um infarto, como um AVC, como a gente viu. Mas o que é que está sendo colocado aqui nessa estrutura, que nesse estudo foi apresentado? Que o exercício, ele vai ocasionar em benefícios importantes, quebrando esse ciclo vicioso que acontece aqui. Então a gente vai ter aqui, através do exercício, adaptação metabólica do músculo, nós vamos ter transformação de fibra muscular, aumento do fluxo sanguíneo capilar. Então, os benefícios gerais que a gente obtém a partir do exercício na doença arterial periférica, eles vão ser muito bons, vão trazer benefícios que vão além da capacidade funcional. Veja, melhora o nível de atividade física dessa pessoa, a capacidade física dela, diminui o desconforto, aumenta o tempo de caminhada, melhora a qualidade de vida, diminui a depressão. Então, o exercício físico, ele é recomendado, altamente recomendado, inclusive acho que até trouxe aqui, recomendações para a intervenção, ou para a claudicação intermitente, pacientes com claudicação intermitente. Recomendação: indicado em realização de exercícios supervisionados, grau 1, classe 1, nível A, tá? Exercícios não supervisionados é indicado, deixa eu ver, exercícios não supervisionados são indicados quando os exercícios supervisionados não são viáveis ou possíveis, tá? Mas o nível já é mais baixo, então é mais totalmente indicado fazer supervisionado. Deixa eu ver se tem mais alguma informação importante. Em pacientes com claudicação intermitente, com sintomas que afetam a atividade de vida diária, drogas terapêuticas podem ser consideradas, tá? E aqui, gente, tem um ponto importante, tá? Comentando aqui que é a maior recomendação de todas. O exercício, ele é o tratamento de primeira linha. Então, veja que até mesmo drogas, terapias por drogas, a indicação, o nível, a classe já é 2B. Então, já é menor. Então, antes de qualquer medicação, acho que revascularização está aqui, Revascularização deve ser considerada quando o paciente tiver, o caso de claudicação intermitente, com pouca melhora depois de tratamento conservador. Aí entra a revascularização. Então, a segunda escolha é fazer medicação e depois vir o tratamento conservador. O primeiro lugar são os exercícios físicos, tá bom? A atividade supervisionada, exercício físico supervisionado. Então, esse aqui é o ponto onde eu vou parando, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa introdução aqui, essa primeira parte. Eu vou encaminhar para vocês qual vai ser a nossa tarefa. Nós iremos trabalhar agora, vocês irão desenvolver alguma coisa para mim sobre atuação fisioterapêutica, tá? E a gente se encontra no próximo assunto, nesse encontro aqui, tá? Então, até breve. Até lá.